Vale lembrar que tudo começa na mente. Tudo o que a gente pode imaginar começa na mente. Toda e qualquer criação. Um designer para criar uma peça publicitária ou para criar um designer de um site, ele teve uma ideia mental disso primeiro na mente, de como seria, né? E um arquiteto, a mesma coisa, para criar um projeto arquitetônico, ele precisou imaginar isso primeiro na mente. Para um escritor escrever um livro, ele precisou ter a ideia da história ou dos tópicos dos assuntos que ele iria abordar, isso antes de estar fisicamente presente num livro físico, num livro digital. Isso antes foi uma ideia na mente dele. Então tudo começa por aí, pela mente, assim como as outras várias questões da nossa vida, inclusive de cunho emocional, sentimental, como a gente vai ver já muito em breve. Tudo inicialmente começa na mente como uma ideia. E a gente tem duas coisas, né, já que a gente está falando disso. A primeira é que nós temos os pensamentos. Quando a gente fala que tudo começa na mente, nós temos duas coisas. A primeira delas é o pensamento, são os pensamentos, e a outra são as ideias. Então, fixe bem essas duas coisas aí para você, que tem duas coisas quando a gente fala de mente, são pensamentos e ideias. E aí, dentro disso, vamos começar aqui pelos pensamentos, porque o que acontece em relação a isso? Quando a gente pensa, ou seja, pensou, criou. A gente precisa começar a entender que o nosso pensamento ele tem muito poder. Ele é muito poderoso. Talvez esse assunto não seja nada, mas nada novo para você, principalmente se você é um buscador ou uma buscadora. Você já sabe provavelmente a importância do pensamento. Eu quero trazer alguns outros vieses dentro dessa experiência que você vai ver nos próximos minutos, mas eu quero começar do nível bem básico, né? Que é essa coisa. Tudo que a gente pensa tem o poder de criar. Até mesmo aquelas coisas que a gente acha que, não, isso é só uma bobagem e tal. Pensamento, ele cria forma, mesmo que não esteja visível ao nosso olho nu, é energia. Então, tudo que a gente pensa está criando algum tipo de realidade para a gente. Então, os pensamentos, eles acabam desencadeando sentimentos. Sim, os pensamentos, eles acabam desencadeando sentimentos. A gente, quando sente alguma coisa, quanto mais tempo a gente deixa aquele pensamento na nossa mente, na nossa cabeça, mais ele vai criando moldes, vai encorpando sentimentos. Obviamente, se eu corto isso logo, eu posso ter um breve sentimento ou quase nem chegar a senti-lo tanto assim, mas quanto mais tempo eu prolongo aquele pensamento, mais eu gero um sentimento e posso fortalecer ele através do tempo, da importância que eu dou para aquele pensamento. E aí, se esse pensamento ele estiver nutrindo algum tipo de sentimento de preocupação, de medo, de ansiedade, de insegurança, aquilo vai... Quanto mais tempo eu vou mantendo aquele pensamento, mais eu vou prolongando aquilo, né? Vou me deixando ficar preocupado, me deixando abater em relação a problemas, assim como o contrário, né? Quando eu estou ali num pensamento de uma coisa boa, numa coisa positiva, isso me impulsiona também e cria outros sentimentos mais elevados que não esses de preocupação e de ansiedade. Mas eu estou prolongando aqueles pensamentos de remoer coisas, remoer raiva, vou ficar muito ansioso, muito preocupado, muito incompreensível, de muita insegurança, eu crio esses estados, esses sentimentos em mim, eu vou aumentando, posso aumentar a intensidade desses sentimentos também, porque é proporcional. Então, sabe, quando você está ali no trânsito, e tá vendo aquele trânsito, o pessoal fazendo besteira, e você cultiva, nossa, como esse pessoal faz besteira, às vezes só em pensamento ainda, mas você vem cultivando aquilo ainda mais, e você vai mantendo aquela raiva, daqui a pouco você explode, então isso vai desencadeando e vai se desdobrando além dos seus sentimentos, e indo para as suas atitudes. Pois é, olha esse rapaz aqui, com muita raiva no volante, né? Parece que ele está esbravejando, parece que ele está muito furioso com alguma coisa que está acontecendo aqui no trânsito. Então aí já extrapolou do sentimento e vai invadindo as atitudes, porque um desencadeamento, pensamentos vão desembocando em sentimentos e de sentimentos vão desembocando em atitudes, como uma lei de correspondência. A gente vai ver isso mais à frente em uma outra experiência aqui em vídeo. Então,
Na raiva, eu posso quebrar alguma coisa, posso ficar ali furioso com o e-mail que eu recebi, descontar no meu computador, ou descontar em uma outra pessoa, num outro objeto, ou numa situação que nem precisava acontecer, mas eu não consegui dominar as minhas emoções. Então, porque eu não tive um domínio dos meus pensamentos lá atrás, antes, e aí eu vou desembocando tudo isso. Mas ao mesmo tempo também, se eu estiver cultivando o meu autodomínio e usar isso de uma forma sábia, eu também posso canalizar essas emoções, essas fortes emoções, para algo mais benéfico, como, por exemplo, para a produtividade na execução dos exercícios físicos, por exemplo, de uma atividade física, um esporte específico, e eu vou usando do que a gente chama de automotivação. Eu vou usando esses sentimentos para me motivar, que podem ser esses sentimentos assim, né, de mais fortes, né, como podem ser sentimentos elevados, também podem ser usados para automotivação. Mas é só para você ter uma ideia de que tudo começou no pensamento. Foi um pensamento que foi gerando tudo isso até chegar e desembocar aqui nessa questão do comportamento da atitude, que eu posso canalizar isso em automotivação ou eu posso canalizar em atitudes baixas, de baixa vibração e que só me colocam num descontrole, mas que eu poderia usar também para uma automotivação, usar a raiva para de repente canalizar isso nos exercícios físicos e de repente fazer o exercício físico com mais energia ou praticar um esporte com mais energia, com mais vigor,